seus malucos da cabeça, chegando com quem fica e quem sai do elenco do Cruzeiro para a temporada 2025. Lembrando que cada um tem sua opinião. Se você tiver alguma discordância quanto ao que for falado no vídeo, pode deixar nos comentários que a gente vai debater. Começando com o goleiro Cássio, que com certeza vai ficar e deve ficar, né? Chegou recentemente, tem contrato longo. O goleiro Anderson também deve ficar, é um bom reserva, já se provou e tem contrato longo também com o Cruzeiro. O goleiro Gabriel Grando tem contrato de empréstimo com o Cruzeiro até o final da temporada e para mim não deve ser renovado. O Cruzeiro deve devolver ele para o Grêmio, porque já temos 3 goleiros que a comissão técnica enxerga com potencial, que é o Cássio, o Anderson e o Léo Aragão, que é visto com bons olhos pela comissão técnica. O Grando não teria espaço, além de não ser nosso, né? No caso, a gente teria que efetuar a compra, então o Grando eu colocaria na lista de dispensa. Léo Aragão, igual eu falei, ele é visto com um bom potencial pela comissão técnica, era visto com um bom potencial pela comissão técnica do Seabra, e eu acredito que a comissão do Diniz também vai ver ele com um bom potencial, apesar de nunca ter jogado, e eu manteria ele sim no elenco, porque quase todos os times têm 3 goleiros no elenco, né? A gente tem que ver também a situação do Otávio, quando o Cruzeiro vai começar a fazer a transição dele pro profissional, para ver como vai ficar a questão do Léo Aragão. Mas nesse momento eu manteria sim, até porque ele renovou recentemente com a equipe do Cruzeiro. Zé Ivaldo. Lembrando que eu não vou entrar muito no critério de titularidade ou não na próxima temporada, só se deve ficar ou não no elenco. O Zé Ivaldo, para mim, deve ficar, mas não deve ser titular no próximo ano. O Cruzeiro tem que elevar o nível da nossa zaga. Mas ele deve ficar, até porque tem contrato longo, foi contratado recentemente, no começo da temporada. João Marcelo também deve ficar, apesar de ter caído um pouco o rendimento agora no segundo semestre. É um zagueiro com muita qualidade. Vamos ver aqui. Lucas Vidalba. Esse é um caso mais específico porque ele não pertence ao Cruzeiro. Ele pertence à equipe do Argentino Júnior e o Cruzeiro tem um empréstimo até o final da temporada. Mas para mim, o Cruzeiro deve exercer esse direito. É um jogador que já mostrou muito potencial, inclusive é titular da equipe agora. E o passe dele, se não me engano, é bem barato. Se eu não me engano, $800 mil. Então seria algo bem acessível para a equipe do Cruzeiro estar realizando essa compra. Pedrão, para mim também deve permanecer. Muita gente pode falar, mas não vai jogar. Temos que analisar por esse ponto também. Mas jogadores da base têm um custo baixíssimo para a equipe, né? Então, caso a comissão entenda que ele vai ter algum tipo de oportunidade, eu ficaria sim com ele. É melhor dar chance no elenco do que em outros times. Até porque o Cruzeiro não vem fazendo bons empréstimos ultimamente com os garotos da base. Os jogadores não vêm rendendo nesses times. Não sei se é por falta de critério na hora de emprestar, mas não está fazendo muito efeito emprestar esses jogadores da base. Então eu manteria o Pedrão justamente por isso. Já mostrou que é um zagueiro alto, de boa bola aérea, bom jogo no chão também. Então eu manteria ele, até porque tem um custo baixo pro Cruzeiro. Vamos continuar aqui com o Jonathan Jesus, que chegou recentemente, jogador jovem de potencial, com certeza vai ficar. O Everton. O Everton eu não manteria, colocaria ele na lista de empréstimo, porque já rodou por aí, por alguns clubes e não conseguiu desempenhar. Voltou agora para o Cruzeiro, está treinando entre os profissionais, mas até pela concorrência da nossa zaga e contando que o Cruzeiro vai contratar na próxima temporada, eu não manteria o Everton. Colocaria ele na lista de empréstimo. Eu acho que tem um bom valor e poderia agregar bastante. O William, com certeza deve ficar, né? Jogador de seleção brasileira, melhor lateral direito do país no momento, e com certeza vai ficar para a próxima temporada. Wesley Gasolina, eu colocaria na lista de dispensa, tem contrato até o final da temporada e nunca desempenhou um futebol que enchesse os olhos da torcida. Além do mais, o Cruzeiro vai contratar na próxima temporada um lateral direito, seja para disputar a titularidade com o William, seja para reserva. Então o Wesley Gasolina, para mim, fora dos planos. Dorival, entra naquela da mesma máxima do Pedrão. Eu manteria sim, até porque no momento, na minha opinião, seria o reserva imediato do William. O Cruzeiro, claro que eu acho que vai contratar um lateral direito na próxima temporada, mas é jogador também de custo baixo e já mostrou que tem um bom porte físico
e é um jogador que pode agregar também na próxima temporada. Manteria o Dorival. Marlon, manteria também. O Cruzeiro tem que pensar quando vai começar a fazer essa transição do Kaique ser titular e o Marlon reserva, porque para mim o Kaique é mais jogador do que o Marlon. Mas como a questão aqui é manter para a próxima temporada, eu manteria sim o Marlon, é um bom jogador. Ano passado, um dos melhores da posição. E manteria sim. Kaique, com certeza manteria. Um dos laterais esquerdos mais promissores do país. Então eu manteria também no elenco. Lucas Romero, chegou recentemente também, no começo da temporada. Muita identificação com a torcida, muita raça, com certeza ficaria no elenco. Lucas Silva. Aqui acredito que algumas pessoas vão discordar porque ele é ídolo do Cruzeiro, né? Querendo ou não, ele é um ídolo, mas eu não manteria para a próxima temporada. É um jogador já de idade, não tem aquela dinâmica toda que o Diniz gosta nas equipes dele e não tem rendido ultimamente. Muito lento, um jogador muito que não tem o que o Diniz vai querer para o Cruzeiro nesse momento. Então eu não manteria o Lucas Silva para essa próxima temporada. Além do mais, o contrato dele acaba agora no final da temporada, então o Cruzeiro teria que renovar. E eu acho que não está fazendo jus uma renovação para ele. O Japa, com certeza eu manteria, já se provou, já jogou de titular na temporada de 2023, e eu manteria sim para a próxima temporada, e precisa de mais oportunidades também, porque é um excelente jogador. Matheus Henrique, com certeza chegou recentemente, um dos melhores jogadores do Cruzeiro na atualidade. O Wallace, apesar de não estar desempenhando no momento um bom futebol, eu acredito que após a adaptação dele, ele vai sim desempenhar. Não é à toa que foi um dos maiores ladrões de bolas da Europa na última temporada, então eu manteria também na próxima temporada. Ramiro, mais um que acaba o contrato agora no final da temporada e eu não o manteria. Um jogador que também não se provou. Na verdade, ele jogou bem no começo da passagem dele pelo Cruzeiro em 2023. Depois que ele teve aquela lesão, ele não voltou a desempenhar o que ele já jogou no Cruzeiro e para mim não faz jus uma renovação. Peralta, com certeza deve ficar. Chegou recentemente e é um jovem de muito potencial. Joseph, com certeza deve ficar também e para mim receber mais oportunidades, porque é um jogador, na minha opinião, acima da média. Matheus Vital, para mim já está fazendo hora extra para a equipe do Cruzeiro. É um jogador que nunca se provou aqui no Cruzeiro. Muitas pessoas podem falar, jogou bem no começo da passagem. Até eu concordo, quando fazia trinca ali com o Marlon e com o Bruno Rodrigues. Fizeram até uma trinca bacana no começo de 2023. Mas é um jogador que não agrega em nada ultimamente e para mim é fora dos planos. Vamos agora para o Matheus Pereira, que com certeza vai ficar jogador de seleção, melhor meia do campeonato, melhor jogador do campeonato na minha opinião. Com certeza vai ficar para a próxima temporada. O Vitinho eu também manteria, é um jogador que já se provou também, que pode agregar para a equipe, jogador de custo baixo, também manteria. Dineno, até por questões contratuais o Cruzeiro não pode liberar o Dineno, e eu também não liberaria, porque é um jogador de bola aérea excepcional, já mostrou isso aqui no Cruzeiro, um jogador é centroavante, mas já mostrou que tem boa técnica, e eu manteria sim. Vamos ver como que ele vai voltar após essa lesão, né? Aí depois a gente pode ter uma nova discussão. Rafa Silva, é uma questão bem importante do Rafa Silva, porque é um jogador técnico, um jogador que já se provou que é um bom jogador, mas tem muitas lesões. Então a gente fica naquela, a gente renova com ele porque o contrato dele acaba agora no final da temporada. A gente renova com ele e ele vai lesionar mais no ano que vem, como que vai ser? Eu colocaria em avaliação, a gente tem que ver como que vai ser esse final de temporada dele, já que ele está se recuperando agora, já vai provavelmente estar integrado essa semana nos treinamentos. E, por exemplo, se ele desanda a fazer gol aí, não tem como a gente mandar o cara embora, né? Então eu colocaria ele em avaliação. Caio Jorge, com certeza deve ficar. Tem melhorado seu desempenho nos últimos jogos e contrato longo também. Gabriel Veron, também colocaria em avaliação, mas mais tendendo para fora dos planos, porque é um jogador que ainda não se provou aqui no Cruzeiro. Tem até o final da temporada, entra na mesma questão do Rafa Silva. Vamos ver como que ele vai desempenhar daqui para o restante da temporada. Além do mais, ele não é um jogador do Cruzeiro, é um jogador do Porto, e o Cruzeiro teria que pagar um valor
bem elevado para ficar com ele. No momento não vale, colocaria em avaliação, mas também pendendo para o fora dos planos, no momento que a gente grava esse vídeo, dia 14 de outubro. Lautaro Dias com certeza deve ficar, é um jogador que já mostrou que tem muita vontade, falta melhorar um pouquinho na finalização, nesses últimos jogos tem pecado um pouco. Barreal é um jogador que eu manteria também, não é do Cruzeiro, acaba o contrato agora no final da temporada, mas é um jogador que eu manteria, já provou que tem uma boa técnica, uma perna canhota afiada, e eu manteria sim. Kaique, Kenji e Tevez, os dois eu manteria, entra naquela questão do custo baixo, e o Cruzeiro não tem muitas opções de pontas ultimamente. Vamos ver como vai ser a definição do elenco para a próxima temporada, mas no momento eu manteria os dois sim. E é isso, chegamos ao fim da lista, lembrando que eu fiz a lista com base no site do Cruzeiro, nos jogadores que estão listados aqui no site. Se você tem alguma discordância, algum comentário a fazer, pode usar o campo aí dos comentários que a gente vai discutir. A gente fica por aqui e até a próxima.